Saindo do buraco 3 ainda, ou superando a codependência 3. Agora, a prioridade é você. Se você teve um padrão de comportamento de codependente, boa parte da sua vida, provavelmente estava ocupado demais tentando agradar aos outros ou na impossível tarefa de tentar prever e controlar os acessos de fúria do seu abusador através do seu comportamento submisso e da empatia patológica. Agora é a hora de se colocar em primeiro lugar. Pode parecer estranho ou desconfortável no começo, mas é essencial para a sua cura. Sintonize sua antena emocional que antes estava ligada na emoção dos outros e procure ouvir seus próprios sentimentos. Exatamente. Ponha-se em primeiro lugar. Procure aprender tudo que você não aprendeu, tudo que você não sabe fazer até hoje, tudo que não lhe foi ensinado. Procure aprender. Lance-se. Venha se lançar na vida. Nasça para si mesmo. Até hoje você viveu para os outros, você nasceu para os outros. Agora chegou a hora de você nascer para si mesmo. Uhum. Deixe o drama, o delírio narcisista. Pare de ter medo do seu narcisista, do mundo, da vida, de todas as pessoas. Hoje você é outra pessoa, você se submeteu, você teve que se submeter ao abuso lá atrás, na sua infância, mas hoje você é adolescente, você é adulto, você cuida de si mesmo, você pode e deve se cuidar, então você não precisa mais ter medo de ninguém, não precisa se submeter mais a ninguém, você pode ser você. Sem medo de ser feliz. Ai, ai, ai. Ainda saindo do buraco, superando a codependência. Como superar a codependência? Afastando-se do seu abusador. Para que sua ferida possa cicatrizar. Não dá para cuidar de si e construir um conceito positivo sobre si mesmo com uma pessoa o tempo todo falando coisas negativas sobre você, confirmando sua crença de que você não tem valor e querendo que você cuide dela e esqueça de si mesmo. É tudo que o narcisista faz. Ai, ai, ai. Afaste-se do seu abusador narcisista. Especialmente se o abusador é um narcisista. Exatamente. É imprescindível não somente se afastar, mas também estabelecer limites para que essa pessoa não volte a te perturbar. Uhum. Se não for possível o afastamento total, por exemplo, no caso de uma guarda de filhos compartilhada com um ex-marido, tente uma estratégia conhecida como rocha cinza, pedra cinza. Fale o mínimo possível com essa pessoa só sobre assuntos imprescindíveis. Não reaja emocionalmente a nenhuma das provocações do narcisista. Estou péssima na leitura hoje. É que está muito ruim ler aqui. Ai, que horror. Enfim, seja tão desinteressante quanto uma pedra cinza.
para que o narcisista desista de você e vá procurar suprimento narcísico em outro lugar. Exatamente, ele que vai procurar uma outra vítima, um outro pescoço para sugar. O seu não é sugável mais. Esteja preparado para a fúria narcisista que virá como consequência da sua desconexão emocional com os tipos de manipulação que o narcisista usará para te sugar de volta ao relacionamento abusivo ou Wolverine, especialmente o FOG, que é o Fear, Obligation and Guilt, ou seja, que é basicamente tentar incutir medo, obrigação ou culpa. Por que a vítima de abuso narcisista fica ali sofrendo esse tipo de abuso? Por causa disso aqui, do Wolverine. Os pais narcisistas dão um script, um papel a esse filho codependente. Ele tem que ser dependente, agora a gente sabe, codependente desses pais para sempre. Esses pais não querem perder o posto de pai, de mãe, eles querem se sentir úteis na vida, eles querem ser felizes e cabe a esse filho aqui codependente, que é tão bonzinho, amoroso, empata, vir a suprir, a fornecer tudo que esses pais narcisistas desejam. E esses pais manipulam esse filho através do quê? Do medo. Não se sabe o que acontece na infância da criança, e cada vítima codependente teria que passar por uma sessão de hipnose, regressão de memória. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu acho que o que eu não lembro é melhor para mim. Então, eu não tenho curiosidade para saber como é que foi o passado, infância, essas coisas não. Mas quem gosta da ideia tem essa ferramenta aí para descobrir por que a criança, o indivíduo, quando criança, tinha tanto medo dos pais. A gente pode ter uma ideia assistindo a esses programas policialescos que muitos pais, mães, madrastas, padrastos têm vitimado tantas criancinhas. Na verdade, a gente tem uma ideia do que possivelmente acontecia na infância das vítimas codependentes de pais narcisistas. Mas certeza a gente não tem. A gente esquece, vai lá pro porão da inconsciência quando uma memória é muito dolorida, pra gente não ficar doido de vez. A memória vai lá para os porões da inconsciência. Tem um filme muito bonitinho que se chama Divertidamente. E lá fala muito desses porões da inconsciência. Fica a dica aí de recomendação de filme, muito bonitinho o filme. Divertidamente. Também tem a questão da obrigação, né? O filho tem que seguir o script dele é tenho uma obrigação para com os meus pais, fazê-los felizes, né? Ficar para sempre com eles. Então esse filho, ele se sente na obrigação de fazer tudo o que os pais querem. Ele não pode ter independência, ele não pode fazer o que ele quer. E tem ainda a questão da culpa, já tão falada. Toda a culpa recai sobre o filho codependente, que é o bode expiatório. Não é à toa que ele ganhou esse título de bode expiatório. Toda a culpa, seja lá a culpa de que, vai parar em cima desse filho codependente mesmo. São instrumentos de manipulação do narcisista. Um narcisista meu uma vez comentou assim comigo: enquanto a fulana tiver amizade com a narcisista,
cicrana, a vida amorosa da fulana não vai pra frente. Quando o narcisista solta essas pérolas, quando ele se revela, a gente tem que prestar bastante atenção no que o narcisista fala, que a gente aprende muito sobre ele mesmo. Ele fala de outras pessoas, mas na verdade ele está dando dicas sobre si mesmo. Então a gente tem que prestar muita atenção. Olha só o que o narcisista falou. Enquanto a fulana tiver amizade com a cicrana narcisista, a vida amorosa dela não vai para frente. Ou seja, essa pessoa tem que se afastar dessa narcisista. Senão realmente a vida nem amorosa, nem financeira não vai para frente, não vai mesmo. Não vai mesmo. Afaste-se fazendo pedra cinza, quando possível vá morar em Lins, local incerto não sabido, e corte todo contato com o abusador narcisista, com os macacos voadores e... enfim. É assim que é possível se curar da codependência, tornando-se independente, parando de sofrer abuso, que é o abuso reiterado vai reabrir a ferida, vai cutucar a ferida e essa ferida não vai sarar nunca. Não vai cicatrizar jamais. Vamos embora para Lins! Ainda saindo do buraco fundo da codependência. Como sair desse buraco fundo? Continuando o trabalho... Não, que horror, ficou horrível. Continue trabalhando sua autoestima. Esquece. Continue trabalhando sua autoestima. É um trabalho longo, contínuo e necessário. Canalize sua necessidade de salvar os outros para si mesmo. Procure descobrir o que te faz feliz, quais os hobbies você queria ter, mas nunca pôde, pois estava ocupado demais cuidando dos outros. Essa é a sua primeira chance de ouvir seus desejos e carências há tanto tempo não ouvidos e principalmente atendê-los. O abusador, é claro, não ficará nada feliz e irá fazer o que for necessário para voltar a ser o centro da sua atenção e cuidado. Talvez te chamem de egoísta. Não ligue. Agora é a vez de usar sua empatia, mas para com você próprio. Use e abuse da sua autoestima. Eleve sua autoestima se autoconhecendo. É impossível se conhecer, se autoconhecer e não se amar. É impossível. Nós somos uma centelha divina. Então é impossível se conhecer e não se amar, não se achar interessante. Como é que se descobre os próprios gostos? Na teoria? Não, é na prática, é se lançando para a vida. Eu gosto de brigadeiro? Gosto. Mas como é que eu sei que aquilo é tão bom? Porque eu comi. Se eu tivesse ficado na teoria, eu queria provar brigadeiro, mas eu tô com tanto medo. Tô com tanto medo de comer brigadeiro. Será que é bom mesmo? Eu nunca teria sabido a maravilha que é o brigadeiro se eu não tivesse me lançado na aventura de comê-lo. Então é na prática que se descobre quem se é e que se adquire autoestima. Não é na teoria. Lance-se, aventure-se, descubra-se, seja você. Alguns filmes que esse tema, que codependência, me fez lembrar. O primeiro deles, Black Swan, Cisne Negro. O filme é tão perfeito, mas tão perfeito, ele retrata tão bem o narcisismo, que se a gente baixar os comentários aqui no YouTube, se é que este filme ainda está disponível no YouTube, a gente vai ver gente falando assim, algumas pessoas falando assim: ai, que moça doida, a mãe dela nunca existiu, era tudo criação mental dela. É uma interpretação que se pode fazer do filme, mas... ai, que retrato do narcisismo, hein?
E ali mostra todo o perfeccionismo que o narcisista, que aquela mãe narcisista passou para aquela filha, né? Ai. A mãe queria deixar a filha infantilizada, codependente para sempre. Até o quartinho da moça, que já tinha sei lá que idade, era todo cor de rosinha, cheio de ursinho. O filho codependente tem que se rebelar para se tornar um pouquinho independente. Na cabeça dele é muito confuso, porque ele segue um script, ele sente que tem uma obrigação para com aquela mãe, para com aquele pai narcisista. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma vida própria a ser vivida. Então ele tem que se rebelar de repente para poder ser quem ele é, para poder viver essa vida. Quanta culpa ele sente. Um segundo livro é O Efeito Sombra. Tem um outro livro também chamado O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Basicamente diz o seguinte, essas obras, ou a gente integra, ou seja, aceita a sombra, no caso do codependente, ou ele aceita que ele é codependente, procura ajuda, ou a sombra assume o controle da vida dessa pessoa, destruindo-a. O próximo e último filme que eu vou falar, se não me engano, é um tapa na cara, um soco na boca do estômago, uma elevação de temperatura, ritmo cardíaco, circulação e respiração, uma sacudidela de nervos, um ranger de ossos. Chamado O Clube da Luta. Ali diz o seguinte: você é responsável por tudo que se passa na sua vida. É. Você quer ter alguém ali ao seu lado para botar a culpa, para botar a responsabilidade em cima? Você não quer amadurecer? Você não quer exercer a sua liberdade? Quer estar sempre ali com alguém a tirar colo? Ai, 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 quer carregar alguém para cima e para baixo para você, tem quem colocar a culpa, a responsabilidade pelo que acontece com você? Este filme vai te dar esse tapa na cara. Assista-o. Ah, surpreendente. Gente, muito obrigada a todo mundo que tem se inscrito no meu canal. Obrigada pelo carinho de vocês. Às vezes eu recebo cada comentário fofo. Quando eu recebo a notificação individual, eu acabo respondendo. Se eu não respondo, é porque eu não recebi, viu, gente? Quando eu não respondo, é porque eu não recebi, eu não recebo a notificação individual desse comentário. Mas quando eu vejo comentário, eu respondo. Obrigada pelas curtidas. E é isso aí, gente. Vamos continuar trocando energia boa, positiva, elevada. Yes! Eu gravando vídeos e vocês me dando um feedback. Assim, meu canal vai crescendo e eu vou tendo cada vez mais motivos para melhorar cada vez mais os meus vídeos.